nossos filhos, nossos irmãos, à mercê de um ensinamento que talvez ele não queira fazer, mas é a única oportunidade que ele tem de se instruir. Então não existem opções. Por que não existem opções? Porque às vezes o ensino gratuito não tem o curso que a pessoa deseja fazer. E aonde tem o ensino que a pessoa deseja cursar, está inacessível pelo valor das mensalidades ou da contribuição que ele tem que pagar. Isso aí impede que o cidadão, desde a sua juventude e adolescência, não tenha acesso a uma escola que ele gostaria de cursar. Então, eu entendo que é dever do poder público fazer com que as pessoas tenham opções. Não é eu chegar e falar assim, eu quero fazer, colocar aqui um curso para isso, para que todos vão estudar ali. Eu tenho que ouvir e respeitar a vontade de cada um. Porque nós temos que partir de um princípio de que a vontade do homem, do ser humano, é soberana sobre as demais vontades. Então, pensando nisso, eu parti da seguinte orientação. Vou dar a vocês um exemplo que aconteceu comigo, para que vocês possam começar a entender o porquê dessa elaboração desse programa de governo dessa forma. Alguns podem pensar aí, na hora que vocês lerem o item básico, o número 1 da área da educação, na folha, na página 2, está escrito: distribuição gratuita de uniformes aos alunos das escolas públicas, calça, camisa e calçado. Muitos podem pensar, isso é demagogia de candidato, porque o papel aceita tudo. Mas é bom que cada um ouça as propostas e o porquê de cada item, para que possa entender o significado. Vejam vocês o seguinte: o primeiro dia que cheguei numa escola pública, antigamente não havia pré-escolar. O aluno já, desde o início, ele entrava, começava na primeira série, que era antigamente chamávamos de primeiro ano de grupo. Já entrava na primeira série. Então, quando chegamos no pátio da escola pela primeira vez, muitas crianças que nós não conseguíamos saber quem eram, víamos. Isso aconteceu comigo e tenho certeza que as pessoas mais humildes, também tiveram isso, tenho certeza, porque isso não é um fato típico que aconteceu comigo, não. É genérico, é abrangente. Então, é comum, chega-se no pátio de uma escola, no primeiro dia de aula, e as crianças mais humildes, que era meu caso na época, eu começava a analisar as pessoas pela roupa. Todas as crianças ali querendo brincar um com o outro, mas se separavam automaticamente pelo tipo de roupa que usavam, pela calça, pela camisa e pelo sapato. Uns vestidos, bem vestidos, sapatinho. Outros de chinelo ou alpargata, ou ainda calção feito de saco, esse saco branco tingido de cor azul marinho. E ali então, desde pequena criança, começava a formar no seu raciocínio um complexo de inferioridade por aquela condição social, não da vontade dele, que a sociedade desimpunha. Então começava, olhava naquele, eu não posso chegar e conversar com ele, fazer amizade com ele, porque ele está bem vestido, eu não estou. Aquele eu não posso conversar com ele, está com um sapato bonito, eu não estou. Então ali começava a formar, quando a criança estava formando o seu raciocínio, as suas ideias, formar aquela concepção de complexo de inferioridade. Não falo com aquele por causa da roupa, por causa do calçado. Então o que nós temos que fazer? E a criança, por
sua vez, não tinha ainda o raciocínio, a capacidade de discernir que o complexo era prejudicial. Ela não devia ter complexo, todos são iguais. Infelizmente, gente, a criança não raciocina dessa forma. E se separavam, formavam grupos de acordo com as roupas que eles possuíam, estavam trajando. Então foi pensando, desde o princípio, que eu já conhecedor do sistema público, as normas que regulamentam a administração pública municipal. Todos vocês têm certeza, também a maioria, pelo menos, tem conhecimento de que o poder público está obrigado, por força da Constituição Federal, a dispor, no mínimo, 25% da sua receita na educação. Eu entendo que a educação não significa apenas entrar dentro de uma sala de aula e receber ensinamentos. Existem muitos tipos de educação. Então foi onde nós colocamos, neste primeiro item, na área da educação, a distribuição gratuita de uniformes aos alunos de escolas públicas, calça, camisa e calçado, para que nós possamos evitar que a criança pobre tenha complexo, adquira complexo de inferioridade no primeiro dia de aula ou nos demais dias seguintes. Porque esse complexo de inferioridade que o ser humano adquire, normalmente em criança, traz inúmeros problemas para o cidadão, mesmo depois da terceira idade, da média idade. É um problema que vai, se ele não tiver depois cabeça para sanar esse problema, ele vai carrega isso com ele pro resto da vida. Então não é demagogia, não é nada disso. É uma forma de, pelo menos enquanto crianças, ter uma condição de igualdade, para que ninguém possa ficar com vergonha de conversar com aquele ou aquele por causa da roupa ou do calçado. Então essa é a proposta. A distribuição gratuita de material escolar. Isso vem sendo feito e vai continuar sendo feito. Muitos pais não têm condições de adquirir uniformes, adquirir o material escolar para seus filhos. É uma forma do município ajudar as pessoas com essa distribuição de material. Só que eu vou além, não é só o caderno, o lápis, borracha, essas coisas, não. Eu acho que o livro também é tão importante, ou mais importante, do que o caderno. E o caderno, em qualquer papel você escreve, mas não é em todo papel que você estuda. Então o livro é necessário. Esse material didático, material escolar, está incluído nos livros escolares. Não é o seguinte, esbanjar, distribuir gratuitamente como se fosse uma coisa jogando fora. Não. Cada escola terá a sua biblioteca e será responsável pelo acervo dos livros. Esses livros serão emprestados aos alunos. Que terminou o ano, ele terá que devolver, restituir esse livro à escola, porque ele vai servir para outra turma no ano seguinte. Os cadernos é material de consumo, o livro é um material permanente, pelo menos por alguns anos. Ele terá que ser manuseado por diversos alunos, porque nós também temos que zelar pelo patrimônio público, pelos bens que o poder público adquiriu e distribuiu. A municipalização da merenda escolar, porque nós todos sabemos que parte da população, pessoas mais carentes, comparece à escola, às vezes também pela alimentação, porque não possui uma alimentação assim, estadia em casa, por deficiência econômica da família. Então ele busca na escola uma alimentação mais rica em proteínas. Então é importante, principalmente na época de formação do ser humano, que ele tenha uma alimentação sadia, nutritiva, para que ele possa aprender com mais facilidade. Uma criança subnutrida não possui
num aprendizado coerente, correto. Tem dificuldade na aprendizagem. Transporte escolar e aquisição de novos veículos. Vejam bem, nós não podemos jamais, nós não temos aqui então uma faculdade. Nós temos que transportar nossos alunos para outras localidades. Então é necessário transporte escolar para os alunos. É imprescindível, porque vejam bem, uma pessoa que vai estudar em Franca, não tem horário de ônibus que dê para ele ir se locomover. Ele teria que morar em Franca, pagar república, alimentação e às vezes a faculdade, se eu tivesse estudando na escola pública lá. Isso onera uma família, um orçamento familiar, e fica impossível até de concretizar o sonho de muitos de querer cursar um curso superior. E é como eu disse, em Passo tem faculdade de engenharia, tem faculdade de filosofia e tal, mas na enfermagem, às vezes não é aquilo que o cidadão quer. E temos que o quê? Respeitar a condição do cidadão em querer fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Essa liberdade também é garantida pela Constituição, cidadão. Muito bem. Nós temos aqui um item de suma importância, que é o item número 5, que é a criação da Escola Técnica Agrícola Municipal. Eu vou deixar para falar sobre esse item depois que eu concluir a área do setor de educação e falar sobre essa Escola Técnica Agrícola no final. Reforma de prédios imobiliários das escolas públicas. Vejam, o Estado nem sempre oferece condições para que as escolas públicas deem ao povo uma condição de ter imobiliário ou de ter um prédio contíguo à localidade, ao ensino daquela cidade. E o Estado está muito distante do município. O governo do Estado não está aqui vendo, nem está sabendo se uma escola pública dele, aqui que está em Itaú de Minas, está faltando carteira, está faltando cadeira, ou se o prédio está em condições precárias, está faltando iluminação dentro das salas de aula. Acontece o seguinte, que a escola é do Estado, mas quem estuda aqui é do município, são nossos filhos que estão estudando. Então eu acho que é dever do poder público interceder, cobrar do governo do Estado esta reforma ou recuperação desse equipamento, desses materiais. Mas não podemos também deixar à mercê do Estado a vontade de se fazer aquilo. Nós temos que tomar providências também. E muitas vezes, a maioria das vezes, sobra para o município recuperar e dar assistência a um bem do Estado. Mas para que isso seja feito é necessário que o município mantenha um convênio entre município e Secretaria de Estado da Educação para que essas reformas possam ser realizadas. Incentivo à criação de novos cursos técnicos. Eu tenho, vejam os senhores, eu tenho um apreço muito grande pela escola de segundo grau do Inácio, porque eu fiz o curso de contabilidade nela. Depois eu concluí o ginásio de Passos, fiz o curso de técnico de contabilidade na escola do Inácio, quando funcionava, onde funciona hoje a fábrica de roupas, lá na escola do Inácio, segundo grau do Inácio. E quando recebi o diploma de técnico de contabilidade, já estava no prédio onde era o salão paroquial e hoje é a prefeitura. Depois de lá que eu fui fazer o curso de Direito. E depois de formado, eu tive o prazer de funcionar durante 6 anos na escola do Inácio, no curso técnico de contabilidade, nas matérias de Direito Usual e Legislação Aplicada. Então eu tenho um carinho especial pela escola do Inácio. Só que acho, posso ser contestado e gosto de ser contestado em determinadas circunstâncias, mas eu acho que eu sou verdadeiro, eu tenho que falar aquilo que eu sinto, não é fazer média política, não. Eu acho que o curso de
vocês com toda sinceridade. Já falei isso ao presidente das obras sociais, Ercílio Faloni, junto com o Marcos Fabiano Suíça, que era na época diretor também. Por que digo isso a vocês? Eu estou cansado de ver pessoas formadas em contabilidade, técnico em contabilidade, trabalhando de servente de pedreiro. Por quê? Porque ele não é nem pedreiro. Ele não ganha como pedreiro, ele ganha como servente. Até quando nós vamos continuar formando profissionais que não têm condições de arrumar emprego dentro daquilo que ele se propôs a fazer? Então, por isso eu coloquei aqui, incentivo à criação de novos cursos técnicos. Aonde? Na escola do Inácio. Como? Vou ajudar? Vou ajudar. Vou fazer o que for necessário. Para quê? Para que nossos jovens, nossas crianças, possam ter outros cursos que o mercado venha absorver. Aonde nós estamos vendo aí? Você já viu no jornal aí, precisa-se técnico em contabilidade? Ixi, se nós falarmos aqui, quantos técnicos de contabilidade nós temos aqui na cidade? Olha, dá para esparramar técnico para tudo quanto é lado aí na região. E que não vai ter emprego. Então não adianta, nós temos que trabalhar, optar, deixar que haja opção, para que o povo possa também escolher aquilo que quer fazer. Tem muitos que fizeram curso de contabilidade, por quê? Porque não tem outro. Isso já ouvi diversas vezes de pessoas. Eu fiz curso técnico e não tem outro. Às vezes é um trampolim para fazer uma faculdade. Tudo bem. Mas hoje, gente, nós precisamos entender que o estudo precisa coadunar com o trabalho, para que a pessoa possa trabalhar e estudar depois no curso superior. Dificilmente os pais têm condições hoje, nessa crise que assola o país, de pagar a faculdade dos filhos, do filho formar, estudar para medicina numa escola particular hoje, é a coisa mais difícil do mundo. O custo, barbaridade. Mesmo sendo numa escola pública, federal ou estadual, o custo de manutenção do aluno com material didático, escolar, livro, essa coisa, república, é um absurdo. Só essa manutenção do aluno, do estudante, é caríssima. Agora imagine se tiver que pagar uma faculdade. É um absurdo, então não tem condições. Nós temos que deixar com que o aluno tenha um curso técnico profissionalizante para que ele possa trabalhar e auto se manter, ou pelo menos ajudar a família a se manter, certo? Muito bem. A criação da Escola Técnica Agrícola Municipal. Nós também sempre ouvimos que o povo fala que a saída do país é agricultura. Mas ninguém faz nada. E nós precisamos ter aqui comprar 30 alqueires de terra. Construir nesses 30 alqueires de terra a Escola Técnica Agrícola Municipal. E nessa escola, as pessoas que tiverem aptidões para a agricultura e quiserem se formar em técnicos agrícolas, terão oportunidade de estudar nessa escola. Vejam bem, é mais fácil montar uma escola técnica agrícola, um curso técnico agrícola, em uma escola que já existe, do que se criar uma nova escola. Então eu pretendo, se eleito, convidar o pessoal das obras sociais para que juntos possamos elaborar essa escola técnica agrícola juntamente com a escola de segundo grau do Inácio, para que aí nós possamos juntos fazer um trabalho bom. Por que uma escola técnica agrícola? Porque a hora que eu for falar para vocês sobre o problema da indústria, aí então eu vou falar o porquê da escola técnica agrícola. Muito bem, dentro da área da saúde, nós temos aqui ampliação do quadro médico do pronto-socorro municipal em diversas especialidades. Essa ampliação é o seguinte: eu entendo que o pronto-socorro deva funcionar
funcionar da seguinte forma: se ele funciona 24 horas, tem que ter médicos clínicos gerais durante as 24 horas. Se alternando esses médicos ali de 2 em 2 ou de 4 em 4 horas, e ali a pessoa, os médicos vão se posicionando naqueles horários como clínicos gerais. E nos horários normais de expediente, das 7 às 17 horas, estariam se alternando outras especialidades médicas. Agora, eu tenho um outro propósito, porque o dia que o prefeito atual conversou com o doutor Carlos Emílio, que é filho do doutor Emílio, para fechar a compra dessa fábrica antiga de cimento aí, que a prefeitura adquiriu, o campo de futebol estádio Jorge Oliva, ele disse ao prefeito que o hospital da Fundação Itaú não iria mais funcionar pela companhia a partir de janeiro do ano que vem. Que a intenção dele era passar isso para quem quisesse. E antes que o particular adquira e venha cobrar do povo como particular, nós precisamos fazer o seguinte: o município, como a municipalização da saúde está em poder da prefeitura, porque o Hospital da Fundação se recusou a aceitar, eu falo se recusou porque nós temos carta do diretor gerente do Hospital da Fundação, se recusando a assumir o plano de saúde da SUS. Por isso o município implantou um pronto-socorro para dar condição de assistência ao povo pela SUS aqui em Itaú. Então, se já é o município que está utilizando o sistema da SUS para prestar assistência à saúde da população, ele tem mais é que assumir o Hospital da Fundação Itaú para que ele complete o atendimento clínica ambulatorial, cirúrgica, ambulatorial e cirúrgica geral. Então é essa a proposta também, adquirir o Hospital da Fundação Itaú. Ampliação do atendimento odontológico. Hoje, infelizmente, o tratamento odontológico é uma coisa absurda. Eu fico encabulado de ver o preço que se cobra para fazer uma obturação, tratamento de canal. Então, peraí, quem tem condições de dispor de 500, 600, 700 mil cruzeiros para tratar um canal do dente? Se deixarmos dessa forma, daqui 10 anos está todo mundo com dentadura na boca. Tem que fazer uma fábrica de dentadura no povo. Então nós precisamos fazer o quê? Tomar providência nesse sentido. De que forma? O município passar a fazer outros tipos de tratamento também na área de saúde. A distribuição gratuita de medicamentos às famílias carentes também faz parte do programa. Porque essa distribuição gratuita, o que nós temos que fazer? Nós temos que fazer um convênio com a União, através da SEMI, que é a Central de Medicamentos, que o governo federal repassa às cidades, porque hoje a quantidade de medicamentos similares, iguais, que existem, é uma coisa impressionante. E a variedade de preços de um mesmo produto também é absurda. Então, através da SEMI, nós vamos pegar os medicamentos básicos, medicamento para gripe, medicamento para pressão, para rins, para estômago, para diversas coisas. Que o Estado, o país produz medicamentos para todas as doenças que existem. Agora, existe uma infinidade de laboratórios farmacêuticos que fazem medicamentos com a mesma composição química, apenas com nomes diferentes. Então nós temos que fazer isso também, essa distribuição. Dessa forma, aquisição de novos veículos para o transporte de pacientes para outros centros. Porque aquilo que nós não temos condições de prestar assistência aos munícipes aqui, nós temos que levar para outra cidade. Não podemos deixar aqui no pronto-socorro, no hospital, ficar lá mesmo sem assistência. Tem muitas doenças que nós não temos especialidade para serem tratadas aqui. Nós não temos neurologia, esse tratamento com uma cirurgia do cérebro, uma quantidade de outras enormes. E, principalmente aqui, campanhas de esclarecimento da população sobre doenças endêmicas. Você tem que fazer um trabalho na periferia da cidade, mesmo no centro da cidade, com pessoas capacitadas para instruir a população como evitar as doenças. Porque o problema não é só curar a doença, não. É evitar
médico e odontológico ao trabalhador rural. A nossa zona rural é muito pequena. Nós não temos 200 habitantes na zona rural. Então inviabiliza, fala assim, eu vou colocar um trailer aqui com um gabinete dentário para prestar assistência na zona rural. Inviabiliza. É mais fácil nós trazermos esse pessoal da zona rural para ser atendido aqui e fazermos aqui uma unidade de assistência maior. Me perguntaram quando fui elaborar o programa de governo, você não vai colocar aí que você vai construir uma escola da PAI aqui em Itaú? Eu falei, não, eu não vou construir uma escola da PAI em Itaú. Porque o número de crianças excepcionais que nós temos é mínimo. E se nós construirmos aqui uma unidade da PAI, essa unidade ela não terá uma estrutura conforme precisa e o tratamento adequado a dar a essas crianças excepcionais. Então nós vamos fazer o seguinte, fazer assim, um convênio com a PAI de Passos, que está super estruturado, com todo tipo de equipamento necessário para dar assistência às crianças, e transportar nossas crianças excepcionais aqui para lá. Em troca disso, o que nós faremos? Nós vamos comprar os tênis para distribuir para os nossos alunos no uniforme escolar, que a PAI tem uma fábrica de tênis, inclusive tênis muito bonitos, que é feita em Passos pela PAI e vende a maioria deles no estado de São Paulo. Então, nós compramos os tênis deles e eles atendem as nossas crianças lá. Questão de responsabilidade. Que seria fácil colocar aqui no papel, nós vamos construir uma PAI aqui em Itaú. Eu estarei mentindo de